O embate entre esquerdistas e integralistas, previamente anunciado, foi fatal. As primeiras escaramuças ocorreram quando os pelotões dos seguidores de Plínio Salgado adentraram a Praça da Sé em fila tripla e desfilaram em frente ao Palacete Santa Helena, prédio de fachada Art Deco, que era um símbolo da moderna arquitetura paulista e abrigava ateliês de artistas plásticos e sedes de vários sindicatos operários. Morra ao fascismo, gritou um sindicalista, provocando o princípio da balbúrdia generalizada. Manifestantes de ambos os lados trocaram socos, safanões e bengaladas. Os cavalarianos da força pública, postados estrategicamente nos 4 cantos do Logradouro, receberam ordens para entrar em ação. Houve corre-corre, e segundo a versão publicada pelos principais jornais da cidade, um indivíduo em fuga, na tentativa de escapar das patas dos cavalos, teria tropeçado numa metralhadora da polícia, colocada sobre um tripé ao lado do oitão da catedral. Ao despencar no solo, a arma começara a disparar sozinha, atingindo 3 guardas civis, matando um deles de modo instantâneo. O soldado encarregado pela metralhadora pulou então sobre ela e, segurando-a pelo cano, fez com que o resto dos projéteis se perdessem no ar. O pipocar involuntário da metralha foi como um chamado à luta, recordaria o jornalista, médico, escritor e militante esquerdista Eduardo Maffei, que em suas memórias do episódio admitiria qual era o alvo preferencial dos contramanifestantes. Plínio Salgado deveria morrer, resumiu. Por isso, mal a metralhadora silenciou, ouviram-se novos tiros. Os contramanifestantes tentavam tomar a praça à força e, mesmo debaixo do fogo aberto, proferiram discursos e gritaram palavras de ordem contra os adversários. Anauê, Anauê, prepara as pernas para correr. De súbito, uma chuva de balas partiu do alto de um dos prédios situados em torno do Logradouro e desabou sobre a aglomeração de integralistas, que procuravam se abrigar como podiam, e entre uma correria e outra, revidavam com disparos de revólver, embora nem sempre conseguissem identificar a origem exata do ataque. Depois de 10 ou 15 minutos de tiroteio, houve rápida trégua. Os camisas verdes se reagruparam então defronte à catedral, tremulando suas bandeiras e cantando hinos cívicos em sinal de resistência. Mais uma vez, porém, irrompeu a fuzilaria, dessa feita de diversas procedências. O fogo mais pesado, constatou-se, partia das janelas do edifício situado na esquina da Barão de Paranapiacaba, da sobreloja da confeitaria A Preferida e do próprio Palacete Santa Helena. Ainda sem visualizar perfeitamente os atiradores, os integralistas responderam mais uma vez com tiros a esmo, disparados contra as fachadas dos prédios. Postos no centro do fogo cruzado, soldados da Força Pública e os milicianos da Guarda Civil também começaram a atirar sem alvo definido. É fácil de se imaginar o quadro dantesco que se estabeleceu na grande praça. Deitados no chão, rastejando, os camisas verdes atiravam ou fugiam. Populares, apanhados no meio do furacão de balas, também corriam à doida, tropeçando, tombando, escreveu a Folha da Manhã. Aqui e ali caía alguém, ficava rígido ou estrebuchava nas vazões da agonia. O saldo final da tragédia foi de 6 mortos e pelo menos 50 feridos. Os detalhes do embate que passaria a história nacional, como a Batalha da Praça da Sé, seriam reconstituídos em diferentes versões, de acordo com a posição ideológica dos narradores. Cada lado em disputa tratou de fazer sua crônica parcial do episódio e de eleger seus respectivos mártires. Não houve batalha nenhuma, mas tocaia suja, com os agressores bem protegidos, alvejando do alto das janelas moços inermes e desprevenidos, denunciou Miguel Reale, então estudante de Direito, secretário da AIB e futuro catedrático da Faculdade do Largo São Francisco. Então, esse é um trecho daquele livro que eu já citei para vocês no vídeo anterior, e já citei outras vezes, relatando um pouco uma batalha que aconteceu ali na Praça da Sé,
O episódio vai ser chamado como Batalha da Praça da Sé, ou um outro nome que eu prefiro, A Revoada das Galinhas Verdes, que eu vou citar, eu vou comentar um pouco, eu quis começar com a leitura desse trecho, para vocês terem noção do que estava vivendo o Brasil nesse momento. Então, a gente já falou em outros momentos, em outros vídeos, sobre a polarização. A polarização que o Brasil estava vivendo, o mundo estava vivendo, por causa de, um lado, as ideias comunistas, do outro lado, as ideias nazifascistas. Então, a Revolução Russa tinha saído vitoriosa, isso deu um incentivo aos movimentos comunistas do mundo todo. Do outro lado, a gente tem uma forte crise no capitalismo, graças à quebra da Bolsa de Valores e à ascensão dos regimes nazifascistas na Itália, na Alemanha e em outros lugares do mundo. Isso vai fazer com que essa polarização que o mundo está vivendo, principalmente a Europa, ela também vai começar a se dar aqui no Brasil. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter basicamente dois grandes movimentos que vão se formar. De um lado, os integralistas. Do outro, a chamada Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Esses dois movimentos são a representação dos extremos opostos, que são essa polarização que o mundo estava vivendo. Os integralistas, representando o nacionalismo, representando as ideias tradicionais, representando o conservadorismo, vão ser a expressão fascista brasileira. A ANL vai representar os movimentos de esquerda e vai liderar uma tentativa de revolução comunista. Das mais, inclusive, malfadadas que a gente teve na nossa história. Na verdade, foi a única, se a gente for parar para pensar, foi a única tentativa de revolução comunista que a gente teve, mas foi bastante mal organizada, uma verdadeira quartelada, como a gente costuma dizer. Vamos tentar entender, então, esse cenário como um todo. O Vargas era um presidente, como a gente já percebeu, ele tem suas tendências protofascistas, vamos dizer assim. Embora ainda não tenham se revelado, pelo menos até esse momento que a gente está, ele tem tendências protofascistas e tal. Por outro lado, o que a gente vai ter? De um lado o movimento integralista, do outro lado o movimento comunista, e essa forte oposição faz com que no Brasil os embates começam a acontecer. O movimento integralista, ele vai ter sua origem lá no Sul. O principal líder é um cara chamado Plínio Salgado, essa figura que está aparecendo aí para vocês. E o Plínio Salgado, ele vai iniciar um movimento, né, o movimento integralista, que vai ter como símbolo o uso de camisas verdes. Inclusive teve um ano que no dia que eu estava falando sobre esse assunto, eu ironicamente estava usando uma camisa verde. Mas eu não sou integralista, pelo contrário. E o movimento integralista tem, né, essa coisa de querer elevar o nacionalismo brasileiro e tudo mais, e se opõe às ideias de esquerda. Esse evento que eu estou falando para vocês, né, a chamada Batalha da Praça da Sé, ou a Revoada das Galinhas Verdes, era para ser uma manifestação dos integralistas, que aconteceu em outubro de 1934. Os integralistas se reuniram lá para fazer um movimento na Praça da Sé, aqui em São Paulo, aqui na capital paulista, e foram surpreendidos pelos esquerdistas, pelos movimentos de esquerda da época, comunistas, anarquistas, sindicalistas, enfim. Ficou famosa, viu? A verdade é que levaram pau dos esquerdistas. E ficou famosa a notícia que foi lançada em um jornal, eu não lembro agora o nome do jornal, mas não vem ao caso, né, era a manchete que dizia: integralista não corre, voa.
Os caras, eles num determinado momento, começaram a tirar a camisa verde, que era a identificação que eles tinham, para não serem vistos como integralistas e apanharem menos dos comunistas. Provando que com fascista a gente conversa na ponta do fuzil. Esse cenário como um todo, ele foi um cenário que o Vargas teve que enfrentar, essa polarização. E ele tirou suas vantagens também disso, que é o que vai desembocar no Estado Novo, que é a sua fase ditatorial. O Vargas, então, ao mesmo tempo, esse evento ele é simbólico, ele é meio que isolado, inclusive são poucos os professores de história que acabam citando, porque ele é um movimento que tem muito mais importância, talvez, para quem faz parte dos movimentos, seja integralista ou esquerdista, comunista, do que propriamente para a história do Brasil. Que é uma coisa meio isolada, mas mostra que o movimento comunista naquela época não estava para brincadeira em relação às ideias fascistas. O que a gente vai ter? Né? Vamos lembrar um pouquinho. Eu já citei algumas vezes a figura do Luiz Carlos Prestes, o nome de Luiz Carlos Prestes, que está aparecendo aí à esquerda de vocês no vídeo. O Prestes, nessa época, estava na União Soviética. Né? E aí ele foi meio que definido pela Internacional Comunista para vir ao Brasil, fazer uma revolução comunista e tornar o Brasil um regime, tornar o Brasil um país comunista. Essa revolução, que seria liderada pelo Prestes, e teria aí um apoio dos países, né, principalmente da União Soviética e dos movimentos comunistas do mundo, essa revolução, ela, como eu já disse, ela vai passar para a história com o nome de intentona comunista, porque ela só ficou na tentativa, por uma questão de desorganização. Mas o Prestes vem ao Brasil acompanhado de uma guerrilheira judia alemã, que também morava na União Soviética, que vai ser destacada para fazer a segurança do Prestes, chamada Olga Benário. No caminho da União Soviética para cá, os dois se apaixonam. Na verdade, eles vêm fingindo que são um casal e eles se apaixonam de verdade. Começam a ter um relacionamento e tal. Vem aqui, eles têm todos os companheiros dele, da época do militarismo, da época do tenentismo, que não aderiram ao governo Vargas, que formaram ali a ALN, e ele vai tentar fazer uma revolução. Aliança Nacional Libertadora, é a ANL. O Vargas, e ele tenta fazer uma revolução, só que não deu certo, como eu já disse várias vezes nesse vídeo. A intentona comunista, ela não deslancha. A ideia era estourar uma revolução comunista e colocar o Prestes como presidente do Brasil. A intentona não dá certo, porém, o Vargas começa a ficar no encalço do Prestes. O Prestes e a Olga vão ser presos. Né? A Olga vai ser presa grávida. Ela vai estar grávida quando ela é presa pelo governo brasileiro. E a Olga era judia e alemã. Então eu nem preciso falar muito o que acontece com ela. O Vargas manda a Olga para Hitler. Hitler já está no poder há 2 anos. Quando a tentativa acontece, quando eles chegam aqui no Brasil, o Vargas manda a Olga para Hitler. A Olga vai para o campo de concentração, vou tentar contar rapidamente, mas eu indico, vou ver se eu acho, não sei se tem no YouTube, se tiver, eu vou colocar como descrição aqui do vídeo o link, vale muito a pena vocês assistirem o filme chamado Olga, que retrata essa história e, até onde eu sei, retrata de uma maneira bastante fiel. Quem faz a personagem da Olga é a Camila Morgado, quem faz o personagem do Luiz Carlos Prestes é o Caco Ciocler. Filme muito bom. E a Olga ela vai ser mandada para o Hitler, lógico, sendo judia e comunista, ela vai parar nos campos de concentração. Lá ela dá à luz, né? E aí começa toda uma movimentação da mãe do Luiz Carlos Prestes, porque o Luiz Carlos Prestes está preso numa solitária, ele praticamente não sabe nada do que está acontecendo. A mãe do Prestes
a Anita Leocádia, ela começa uma... Aliás, Anita Leocádia é o nome... Anita, acho que era o nome da avó, é o nome da mãe dele. E Anita Leocádia é o nome da menina. Depois, qualquer coisa, eu confirmo aqui se o nome dela também era Anita Leocádia. Ou era Leocádia. Bom, a mãe do Luiz Carlos Prestes, ela começa uma movimentação, né, uma propaganda no mundo todo, para que as duas sejam libertas. A Anita, que é a filha do Prestes e da Olga, Anita Leocádia, ela é liberta. Hitler, por causa da pressão mundial, acaba libertando a menina. A menina é entregue para a avó e vai ser criada pela avó e tal. A Olga morre nos campos de concentração da Alemanha nazista. Uma história bastante triste e mostra aquilo que eu já disse várias vezes. Se Vargas teve coisas que foram positivas no seu governo, tem outras coisas que a gente tem que reconhecer que ele foi um grandíssimo de um desgraçado, para não usar um palavrão aqui. Essa foi uma das situações que a gente viu quanto o Vargas ele foi vingativo realmente. Ele não quis só fazer justiça ou só punir os adversários dele. Ele foi vingativo realmente. Bom, ao mesmo tempo a gente tem o integralismo, que não era um movimento tão forte assim. Ele tinha lá sua base de apoio e tal, mas ele foi um movimento que ele de alguma forma teve mais força, porque o Vargas em alguns pontos se aproximou dos integralistas para tentar enfraquecer os comunistas e para aumentar a perseguição. Mas não foi um movimento tão forte assim no sentido de tentar fazer uma revolução, tentar tomar o poder. Não, pelo contrário. O Vargas, ele vai tentar sim, ele vai buscar chegar ao poder e tal, ou melhor, ele vai se apoiar nos integralistas e vai ser o que vai levar ao Estado Novo, mas meio que se aproveitando da situação, não propriamente porque ele quer porque ele comungue. Apesar de tanto o Vargas quanto o próprio integralismo comungarem das ideias fascistas, ambos não chegaram propriamente a andar junto, não houve uma identificação do Vargas com os integralistas. Pelo contrário, né? O Vargas usou dos integralistas quando interessava, depois ele chutou os integralistas. E praticamente, para eu ir terminando esse primeiro vídeo, que já está ficando longo, eu falei muita coisa, fiz a leitura de um trecho, o Vargas vai se aproveitar desse momento, né, dessa polarização, e como eu disse, principalmente da situação dos comunistas, como os comunistas estão ali tentando fazer uma revolução, tentando tomar o poder, o Vargas vai se aproveitar desse momento e vai dizer que existia um plano dos comunistas para tomar o poder. 1938 era para ser ano de eleição. Era para ser o ano que terminaria o governo Vargas e começasse a eleição para um novo governante. Porém, o que a gente vai ter? O Vargas, junto com seu gabinete, principalmente com seu acho que é ministro da Segurança, o Filinto Miller, que é uma das figuras mais até execráveis da história do governo Vargas, eles alegam a existência eles alegam a descoberta da existência de um plano arquitetado pelos comunistas, apoiados pela União Soviética e tal, para tomar o poder. Então, para evitar que isso aconteça, o Vargas dá um autogolpe. Ou seja, ele fica no poder, ele interrompe as eleições e ele fala, não, a partir de agora eu vou concentrar todos os poderes na minha mão. É o início do Estado Novo. É a fase ditatorial do governo Vargas. Então, assim, se Vargas foi chamado de ditador ali entre 1930 até 1934, agora a gente realmente vai sentir o que é uma ditadura Vargas. Vou terminando esse vídeo por aqui, e aí a gente vai passar para o terceiro vídeo, que é quando eu falo do Estado Novo. E aí a gente conclui a Era Vargas.